Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre trigonometria, então, seno e cosseno, a segunda parte, é do livro 2, então, frente 1, capítulo 8. E aí, relembrando vocês um pouquinho, na aula passada a gente falou sobre seno e cosseno no triângulo retângulo, então, comportamentos, a o seno, né? Então, quais são os catetos, hipotenusa, e a gente também viu um pouco da função seno. Então, o comportamento da função seno, e agora a gente vai ver um comportamento parecido da função cosseno. Então, como é que ele vai se comportar e a partir daí fica muito mais fácil para vocês analisarem. Então, é uma coisa que a gente já vai ter aqui, como na função seno, eu vou deixar esse valor aqui, tipo, temos um círculo qualquer com esse valor aqui sendo 1, tá? Então, para a gente falar sobre a função cosseno, então seria igual a y é igual a cosseno de x. E aí eu coloquei a mesma separação que a gente tinha feito na função seno para ficar mais fácil. Então, seria a cada 90 graus, para ficar mais fácil aqui, mas poderia ter sido em qualquer localização, mas aqui acaba facilitando porque serão números inteiros, né? Então fica muito mais fácil. Aqui, então vamos aqui, né? Começando pelo zero. Então eu quero descobrir, pessoal, qual que vai ser o cosseno de zero. Então, y é igual ao cosseno de zero. Como vocês lembram, eu estava falando para vocês que quando a gente estava analisando a função seno, para analisar o seno, a gente analisava o eixo y. E aí, seguindo a mesma ideia, para avaliar a função cosseno, a gente analisa o eixo x. E aí, uma coisa que até pode ajudar vocês no comportamento de seno e cosseno é pensar assim, né? Cosseno tá deitado aqui, então seria tipo com sono, sabe? Então tá deitadinho no eixo X e seno sem sono. Então a pessoa tá em pé, né? Imaginando em pé no eixo Y. Então, com sono, sem sono. Então, cosseno e seno. Isso pode ser uma coisa que vai ajudar vocês. E aí, já sabendo que nesse caso aqui da função cosseno, ela vai ser analisado, né, para analisar o cosseno, a gente vai analisar o eixo x, então todos os valores que a gente tem aqui da circunferência, a gente translada eles para este eixo, para a gente conseguir analisar. Então, vamos lá. Cosseno de zero. Tenho que o zero está aqui, localizado bem aqui. E aí, como a gente sabe que é um círculo, todos os lados vão ter o mesmo raio, né? Então, vai ser o valor de um aqui, essa distância aqui. Então, do centro até qualquer extremidade aqui vai ser igual a 1. Então, essa distância aqui também vai ser 1, que é o nosso cosseno. Então, cosseno de zero vai ser aqui igual a 1. Agora vamos analisar o próximo valor. Então, temos o cosseno de π sobre 2, ou cosseno de 90 graus. Então, π sobre 2. A gente analisa aqui, né? Então, o π sobre 2 está aqui. E aí, trazendo este valor até o eixo x, temos que estar no zero, porque ele está bem no meio dessa circunferência. Então, temos que π sobre 2 vai ser igual a zero. E analisando por aqui, cosseno de π. Bom, temos aqui o cosseno é analisado no eixo x e temos que ele está aqui.
Bom, como a gente analisa do mesmo modo que a gente analisa o gráfico, né? Aqui está o centro, todos os números para cá vão ser números positivos e todos os números neste lado, né? Eles serão números negativos. Então, a questão do cosseno, até vou colocar aqui a sinalização para vocês, seria isso. E positivo. Então, como o cosseno de π está deste lado da circunferência, ele é negativo. E aí, como esse valor aqui é igual a 1, temos que o cosseno de π vai ser igual a menos 1. Então, trazendo para cá. Agora, voltamos aqui, né? Cosseno de 3π sobre 2 está trazendo este ponto até o eixo x, temos que é zero também, igual π sobre 2, porque eles não estão tendo movimentação na linha do x, eles estão sobre o eixo. E aqui, para terminar, a gente tem cosseno de 2π. Então, 2π, que seria igual a uma volta aqui, completinha. E aí, temos aqui essa distância, que vai ser igual a 1. Então, nós temos o comportamento da função cosseno de x sendo igual a isso daqui. Então, seria um funcionamento mais ou menos desse modo aqui, como eu estou mostrando para vocês. E aí é um pouquinho diferente da função seno, né? Porque vocês até analisaram que a função seno, ela tem esse comportamento, então elas voltam no mesmo lugar. E a função cosseno seria mais ou menos alguma coisa assim. E aí não seria tanto uma reta, viu, pessoal? É só o jeito que eu tô colocando aqui. Seria um pouquinho mais inclinada, mas aí a gente já pode dar uma analisadinha nos próximos pontos. E aí eu mostro para vocês como é que ela ficaria de modo geral. Mas ela tentar fazer novamente, porque aí pode até melhorar na visualização que vocês estão tendo. Então, seria algo assim. Acho que melhorou. Agora, a gente vai analisar a função cosseno. Então, vamos ver o domínio dela. Então, domínio. E a imagem, inicialmente. Dessa função. Então, a primeira coisa que a gente tem sobre essa função cosseno é o domínio. Então, quais vão ser, né, os valores que essa função vai se repetir, mas nesse sentido aqui. A gente sabe que o domínio da função do cosseno vai ser o conjunto dos números reais. Então, por quê? Aqui temos apenas uma parte da função que eu escolhi, mas se vocês pararem para olhar, isso seria, né, o comportamento dela. Mas ela pode continuar várias vezes. Então, essa função pode continuar aqui negativamente e positivamente até infinito.
Então, os números reais. Qualquer número vai poder estar aqui nesse domínio, então, dos números reais. Agora a questão da imagem, pessoal. A imagem é a análise do y. Então, nessa função que a gente tem aqui, que temos o nosso valor de y e o nosso valor de x, a imagem que a gente vai ter aqui, que seria quais são os valores, qual é o intervalo de imagem que a gente vai ter. Vão ser de 1 como máxima e menos 1 como mínima, porque embora essa função possa se repetir, então, sendo infinita aqui para x e aí indo até essa parte negativa também, os valores eles não vão passar de menos 1 e 1. Então, eles vão sempre estar nesse intervalo. Então, podemos dizer sim que a imagem da função ela vai desde menos 1 até 1. Então, os valores vão sempre estar aqui, neste intervalinho. E aí, até aqui, pessoal, vocês podem até reparar que o domínio e a imagem são os mesmos que na função seno, viu? Agora, vamos analisando também a questão do período. Então, eu tinha até falado para vocês sobre período. O período de uma função seria analisado pelo comportamento da função, sendo um período que não vai se repetir. Então, como vocês percebem aqui, chega a um ponto da função que ela acaba se repetindo. Então, os números eles vão começando a ser bem parecidos e eles vão estar nesse intervalo. Então, nós temos que o período da função cosseno e aí aqui a gente percebe aonde ela começa a se repetir, né? Até aqui, ela funciona de um modo único. E aí aqui ela começa a repetir esse sistema. O período dela é 2π, que seria o mesmo que uma volta completa do círculo. Então, ela tá dando uma volta e aí, a partir de momentos que você começa a dar mais voltas, esse comportamento começa a se repetir. Então, o período que a função vai ter um comportamento novo, até essa análise que você tá observando, é nesse período de 2π. Depois disso, ela começa a se repetir bastante. E aí, a última coisa que temos para análise é a paridade. Opa! Que seria ver se é uma função par ou é uma função ímpar. Nesse caso aqui, a função cosseno é uma função par. E aí a gente pergunta, né? Nossa, mas por que que ela é uma função par? Bom, como na função seno também, a gente tem essa análise, ela vai acabar tendo este comportamento aqui. Então, sendo par, a gente sabe que o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de menos x. Então, por exemplo,
tendo aqui um valor qualquer do ângulo analisado para x, que a gente está vendo. Então, espera só um pouquinho que eu vou colocar para vocês. Então, eu vou apagar primeiro aqui para ficar até mais fácil de analisar. Então, eu vou tirar esses valores aqui. Então, tirar mais ou menos. Então, a gente analisando, né? Escolhendo um valor de x, né? Um ângulo x. Então, aqui, x. E um ângulo qualquer de mesmo valor, mas de orientação, né? Então, um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, diferente. E aí eu analiso aqui, trago os dois pontos para cá, então vai ser o mesmo ponto, né? E aí eu faço essa distância aqui, que no caso dos dois vai ser a mesma, que vai ser o cosseno de x ou o cosseno de menos x, que nesse caso aqui vai ser o mesmo valor. Então, ainda mais porque eles estão na análise, né, do sinal aqui e aqui tá positivo. Então, quando a gente analisa, né, cosseno de x e cosseno de menos x, considerando que isso daqui são ângulos, eles vão ser iguais. Então, é por isso que essa função aqui é uma função par. E aí, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar, podem perguntar, e aí percebendo um pouco algumas diferenças. Então, a função seno, ela é ímpar, porque um lado não vai ser igual ao outro, e a função cosseno, ela vai ser par, porque analisando aqui desses dois modos, elas acabam gerando o mesmo valor de cosseno. E é isso, então, beijão, bons estudos para vocês e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Tchau, tchau.